Acho que meu namorado está me traindo com uma amiga dele, mas não tenho certeza. Eu não sei se estou sendo extremamente irracional e ciumenta em relação a isso, então preciso de algumas opiniões externas. Eu, mulher de 29 anos, estou com meu namorado, de 30 anos, há 3 anos, e nós compartilhamos um apartamento. Ele tem uma amiga chamada Sheila, de 34 anos, e eles eram amigos há anos antes de eu aparecer. Eu não tinha problema com a proximidade deles, eu tenho amigos homens e sabia que seria uma hipócrita se fosse fazer julgamentos, mas neste ponto sinto que estou justificada em pensar da maneira que penso sobre ela. Na primeira vez que a conheci, ficou extremamente claro que Sheila não gostava de mim. Ela entrou no bar toda animada para ver meu namorado, antes de me notar. Todo seu comportamento mudou, ela apertou minha mão e cravou as unhas na minha pele, antes de me ignorar o resto da noite. Ela parecia até chateada em um momento porque eu ocupei o lugar ao lado do meu namorado, e saiu discretamente no meio da noite sem se despedir. Portanto, é seguro dizer que minha primeira impressão dela não foi boa, mas tentei me convencer de que nem todo mundo se dá bem, e que não preciso ser amiga dos amigos do meu namorado. No entanto, com o passar do tempo, ficou realmente claro que a atitude de Sheila em relação a mim não estava melhorando. Ela tinha uma maneira de me zombar abertamente na frente de grupos de pessoas, fazendo comentários laterais ou brincando alto sobre minha voz ou aparência. Meu namorado ficava lá e não dizia nada, e depois, quando eu perguntava a ele sobre isso, ele dizia que não tinha notado. Ela também fazia questão de abraçá-lo ao cumprimentá-lo e se despedir, mas não a mim. Ela misturava esse tipo de coisa com sorrisos e educação básica, então era difícil articular exatamente o que ela havia feito, eu me sentia como se estivesse de volta ao ensino médio. A partir desse momento, basicamente decidi que não precisava ter alguém assim na minha vida, então parei de ir a eventos em que ela estivesse. Não a vejo há cerca de 1 ano. Meu namorado ainda a vê regularmente e eles trocam mensagens frequentemente. Agora estou na fase em que acredito plenamente que eles já saíram juntos no passado, ou que estão tendo algo agora. Tentei trazer isso de forma gentil, mas ele nega que já tem um namorado e me faz sentir que estou sendo ciumenta e amarga ao perguntar. Acabo suprimindo esses sentimentos, antes que algo os faça surgir novamente. Cheguei ao meu limite com isso. A gota d'água para mim aconteceu outro dia, quando meu namorado deixou o telefone aberto e eu vi uma troca de mensagens entre os dois. Sheila havia enviado um emoji de coração para ele, e meu namorado escreveu algo sobre como estava pensando nela. Eu sei que deveria ter dito algo ali mesmo, mas me senti anestesiada e decidi ir para a cama. Estou tentando descobrir como lidar com isso. É possível que não esteja acontecendo nada aqui? É algo que tentei argumentar na minha cabeça, mas então algo mais surge que me faz duvidar disso. Talvez amigos realmente enviem corações, e estou inventando isso porque não gosto de Sheila? Eu não quero que seja esse o caso. Basicamente, estou em um ponto em que sinto que ele precisa me dizer a verdade e restringir o contato com Sheila, ou então não sinto que posso manter o relacionamento. Sinto-me constantemente desrespeitada, e quero que algo mude, mas não sei como fazer isso. Qualquer conselho seria muito bem-vindo. Atualização, 5 dias depois. Há alguns dias, após muitas lágrimas e uma reflexão profunda, decidi que o melhor para mim seria me afastar do relacionamento. Sentei meu namorado e conversei com ele sobre isso, expliquei que sempre me senti como uma terceira pessoa no meu próprio relacionamento e que, para minha própria felicidade, não queria estar em um relacionamento que me fizesse sentir assim. Dei exemplos a ele que mencionei na minha postagem original, como a falta de limites dele com Sheila e seu desinteresse em me defender sempre que ela zombava de mim. Também disse que minha confiança nele havia sido corroída a ponto de me sentir insegura sobre o que realmente eu era para ele. Eu disse que ainda me importava com ele e queria que ele fosse feliz, mas que também queria ser feliz. Meu namorado ficou em silêncio por um tempo, antes de perguntar, então, você está com ciúmes da Sheila? Eu senti que ele mal havia processado tudo o que eu acabara de dizer e, quando tentei esclarecer, ele ficou defensivo e me disse que tinha o direito de ter amigas. Eu percebi que ele queria transformar isso em uma discussão, e como minha decisão já estava tomada e eu já havia dito que queria, terminei a conversa e ele foi jogar um jogo no computador, agindo como se eu não estivesse lá enquanto eu arrumava minhas coisas e ia embora. Estou ficando na casa da minha melhor amiga, que é incrível e sempre tão apoiadora. Na verdade, estamos procurando um lugar para compartilhar oficialmente. Eu desabei em lágrimas na porta dela e nos abraçamos, antes de termos uma noite de filmes com pizza e vinho. Foi muito terapêutico, como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Minha família também foi incrível, se reunindo e me levando para pequenos jantares e coisas assim. Eu até recebi 1 ou 2 mensagens carinhosas dos amigos do meu namorado, dizendo que sentiam muito e que entendiam completamente meu ponto de vista, o que é interessante. Eu imaginei que isso seria o fim, mas na manhã seguinte acordei com mensagens de um número que eu não conhecia. Era Sheila. Honestamente, eu não achava que ela entraria em contato comigo, então ver parágrafos e mais parágrafos de texto na minha caixa de entrada foi um choque. Deixe-me resumir algumas das coisas que ela disse. Ela insistiu repetidamente que nunca me intimidou e disse que não tinha ideia de onde isso veio. Ela disse que eu sempre parecia fria com ela, então tentou fazer piadas para quebrar o gelo. Zombar abertamente de alguém não me parece um bom método, mas enfim.
Por último, ela me disse que eu estava inventando coisas ao sugerir que ela tivesse algo com meu ex, eles eram apenas amigos. Ela terminou com um pedido de desculpas passivo-agressivo, dizendo que eu estraguei meu próprio relacionamento por estar com ciúmes e ouvir as vozes da minha cabeça. Eu não respondi ao veneno dela nem tentei ter a última palavra, sei que ela queria repetir seu método já testado de me atacar e aproveitar minha reação, então não dei a ela essa satisfação. Tenho me concentrado em outras coisas para começar a reconstruir minha autoestima e felicidade. Meu ex não tentou me contatar desde que eu fui embora e estou feliz com isso. Francamente, acho que ele e Sheila são perfeitos um para o outro. Estou completamente livre disso e estou tão animada para as novas coisas na minha vida. Minha amiga e eu estamos fazendo os arranjos para termos um lugar juntas oficialmente, e eu até recebi uma promoção no trabalho hoje. Sinto que foi um pequeno abraço do universo. No geral, as coisas estão parecendo brilhantes. Então, para encerrar, quero agradecer a todos novamente pelas mensagens. Acho que ouvir suas opiniões, assim como colocar todos os meus pensamentos em uma postagem, foi o que realmente abriu meus olhos e me permitiu ir embora. Finalmente sinto que estou me colocando como prioridade, e isso é ótimo. Um rapaz da igreja quer que eu tire a virgindade dele. Basicamente, é o que diz o título. Eu, mulher de 21 anos, não tenho um pingo de religiosidade no meu corpo e acho uma bobagem a ideia de seixo pós-casamento, mas comecei a frequentar a igreja com minha avó para agradá-la. Um rapaz, de 23 anos, da igreja começou a se aproximar e, surpreendentemente, nosso papo flui muito bem. Acho ele bonito, e a ideia de desvirtuar alguém me atrai um pouco, confesso. Por fim, ontem finalmente perguntei como ele era em relação a seixo, e ele disse que era do escolhi esperar. Então, disse que talvez não fosse dar certo, já que tem uma libido bem alta. Hoje, saímos à toa e, no final do date, que foi bem respeitoso, ele disse que estava gostando de mim e perguntou se o seixo realmente impediria de termos algo. Respondi que eu não iria querer ceder e nem iria querer que ele cedesse, principalmente se o seixo fosse ser um peso na consciência dele. Gostaria apenas que ele fizesse comigo se quisesse e estivesse confortável. Toda a conversa foi voltada para, eu entendo e respeito sua decisão e jamais pediria para você mudar, e por isso não acho que rolaria. No final, ele disse ok, você me convenceu e disse que queria sim fazer comigo. O que acontece é que ele é virgem, e sinceramente eu não quero namorar agora. Eu prontamente respondi sobre a responsabilidade disso e que, se não desse certo, seria difícil carregar o peso. Ele respondeu apenas que era algo com ele mesmo e que era uma decisão dele. A ideia de tirar a virgindade de alguém que eu considerava tão certinho me atrai, mas também acho que ele quer ceder pelo tesão, e talvez depois isso vá magoá-lo, e eu não quero que isso aconteça. O que vocês fariam no meu lugar? Meu pai sempre me tratou mal, o que fez com que eu o excluísse de minha vida, mas agora, em seu leito de morte, ele quer me ver. Sou um homem de 31 anos, e tenho 3 irmãs que amo e uma mãe que adoro, nem sempre foi assim, porém. Quando eu era mais jovem, eu as odiava, porque, enquanto meu pai gritava comigo ou me menosprezava por tudo que podia, elas eram as meninas dos olhos dele. Eu me esforçava ao máximo na escola e no karatê, mas nada o impressionava, nem quando ganhei uma bolsa integral para uma universidade prestigiada, nem quando fui orador da minha turma, nem mesmo aos 26 anos, quando consegui abrir minha própria pequena empresa, que cresceu consideravelmente desde então. Não importava o que eu fizesse, eu me sentia inútil, sem valor, como se não fosse ninguém. Até hoje lido com as consequências disso. Quando era mais jovem, tudo o que eu queria, só uma vez, era que meu pai dissesse, estou orgulhoso de você. Nada nem próximo disso aconteceu. Ele paparicava minhas irmãs e minha mãe, e não me orgulho de dizer que as odiava tanto quanto odiava ele. Como elas podiam sair ilesas, enquanto eu só recebia crueldade? Como elas recebiam seus sorrisos, risadas e palavras gentis, enquanto tudo que eu recebia era o oposto? Demorou muito para que eu começasse a ter um relacionamento com minhas irmãs ou minha mãe que não fosse cheio de ciúmes e raiva. Hoje somos todos muito próximos, eu as amo demais e faria qualquer coisa por elas. Há algum tempo, meu pai foi diagnosticado com câncer. Ele já teve outros problemas, como 2 ataques cardíacos e um derrame, e parece que seu corpo não aguenta mais. Ele está morrendo, e eu não me importo. Não consigo me importar, e, se ele morresse, eu poderia viver o resto da minha vida sem nunca mais vê-lo ou sabendo que não fui ao funeral. Ele também não esteve presente no meu casamento, eu não o convidei, o que chamou a atenção de muitos membros da família, mas eu não me importei. Eu havia encontrado uma mulher que me amava e que eu amava, e queria compartilhar aquele dia com as outras pessoas importantes da minha vida, que amam ou apreciam muito. Meu tio sempre foi solidário à minha situação, porque, crescendo, meu pai, o irmão mais velho dele, também foi um idiota com ele, e ele entendeu por que eu não quis meu pai lá, mesmo enquanto outros membros da família achavam que eu deveria tê-lo convidado. A questão é que ele quer me ver. Ele provavelmente tem apenas alguns meses de vida e agora deseja me encontrar. Minha esposa, minha mãe e minhas irmãs querem que eu o visite. Minha esposa acha que eu deveria ir ao menos uma vez, mas ela não está me pressionando.
Ela conhece minha história com ele e diz que, se eu decidir não ir, tudo bem. Minha mãe e minhas irmãs, no entanto, acham que eu deveria ir e já falaram comigo várias vezes no último mês sobre isso. A única pessoa que parou de insistir foi minha irmã mais velha. Eu sou o segundo filho, ela tem 34 anos e viu meu pai ser um idiota comigo desde que ela ou eu nos lembramos. Minhas outras duas irmãs são vários anos mais novas, com 26 e 25. Recentemente, encontrei minha irmã mais velha para conversar sobre isso, e, pela primeira vez em anos, eu chorei. Literalmente desabei. Eu disse a ela que não consigo fazer isso, que tentei deixar tudo no passado, mas não consigo. Eu odeio aquele homem pelo que ele fez comigo mentalmente. Não consigo perdoá-lo. Ela disse que entende que falaria com minha mãe e minhas irmãs. No entanto, minha mãe e minhas irmãs tendem a ser muito insistentes. Enfim, vocês acham que eu deveria ir vê-lo? Atualização, 3 semanas depois. Então, fui ver meu pai e basicamente foi uma merda. Eu cedi, eu pensei, que se dane, vou ver o que ele quer, talvez seja algo que vale a pena ouvir. Fui ao hospital sozinho. Sem esposa. Sem mãe. Sem irmãs. Apenas ele e eu. Ele parecia velho e cansado e, como eu previa, não consegui sentir raiva. Esse não era o homem que eu lembrava, era apenas um velho quebrado. Teria sido uma perda de tempo me sentir com raiva, e ainda assim eu estava. Estava com raiva porque não podia ficar de frente para ele, olho no olho, e deixar ele ver que o filho que ele tratou como lixo construiu uma vida maravilhosa para si. Não dissemos nada um ao outro por cerca de 1 hora. Então, eventualmente, encontrei minha voz e disse, você sabe que esta é a última vez que nos veremos, certo? Sem resposta. Então ele respondeu, eu sei. Então perguntei por que agora? Por que ele queria tanto me ver que teve que enviar uma mensagem através da minha mãe? E foi aí que descobri que minha existência não significava nada para ele. Ele admitiu que fez isso apenas para dar um fechamento para minha mãe, ela não pediu isso, mas ele sabia que ela queria. Então perguntei por que ele me tratou da maneira como tratou durante toda a minha vida, e ele respondeu, eu nunca quis um filho, nunca tive interesse em ter um. Isso doeu pra caramba, mas continuei ouvindo, e ele continuou falando. Disse que nos primeiros anos da minha vida ele tentou ao máximo se importar comigo, mas eventualmente percebeu que não conseguia. Então veio o prego final no caixão da minha relação com aquele homem. Eu nunca te amei, mas também nunca te odiei, eu simplesmente não me importava com você porque nunca quis um filho. Queria te entregar para adoção quando era mais novo, mas sua mãe nunca teria me perdoado, então fiz o meu melhor para te deixar de lado e você sempre tentava ganhar minha aprovação para as coisas. Às vezes eu me sentia mal, mas simplesmente não me importava. Naquele momento eu estava chorando, eu, um homem de 31 anos, deixei meu pai moribundo no quarto do hospital e fui para o carro chorando. Eu poderia ter vivido toda a minha vida sem saber disso. Que se danem minha mãe, minhas irmãs, minha esposa e meu pai. Agora só estou com raiva. Havia uma parte de mim que esperava que resolvêssemos nossas diferenças, mas não, eu simplesmente descobri que ele nunca deu a mínima. Eu nunca falarei do meu pai novamente. Não irei ao funeral dele nem visitarei seu túmulo. Quando ele morrer, estarei no bar bebendo porque esse desgraçado não estará mais nesse mundo, e farei tudo o que puder para ser o pai que ele nunca foi. Resumindo, visitei meu pai moribundo, descobri que ele nunca quis um filho, queria me dar para adoção, nunca me amou, nem nunca me odiou, ele simplesmente nunca se importou comigo. Edição. Só quero agradecer a todos pelas palavras gentis, tanto nos comentários quanto nas mensagens privadas, elas realmente ajudaram muito, especialmente enquanto eu estava de ressaca esta manhã, deitado na cama pensando na vida. Ainda tenho um longo caminho a percorrer, sinto que ontem foram abertas feridas que eu nem sabia que tinha, e vou conversar com minha esposa sobre isso e, muito provavelmente, com um profissional também. Não vou cortar minha mãe ou minhas irmãs da minha vida, não estou bravo com elas, as experiências delas com meu pai foram diferentes das minhas e não as culpo por isso. No entanto, agora, o melhor para mim é simplesmente não estar tanto por perto delas. Então, acho que elas não vão me ver ou ouvir falar de mim por um tempo. Mais uma vez, agradeço sinceramente a todos, foram seus comentários e mensagens que me fizeram perceber que, sim, dói pra caramba, mas não posso deixar que ele tenha mais poder sobre mim. Estou no auge da minha vida e construí uma boa vida para mim. Não preciso mais da aprovação de um velho moribundo porque tenho feito o meu melhor por tanto tempo sem isso de qualquer forma, então espero que as coisas melhorem em breve. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais.